Hoje, no podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM, muita gente não entende, mas o amor é cego. Na Band FM, quem ama não esquece. Quando a gente sofre muito, mas muito mesmo, a gente acaba se apegando a qualquer pequena alegria que apareça na nossa vida. Para começar a contar a minha história com a Marcela, eu preciso primeiro contar a minha história com a Paola, a minha primeira esposa. Quando eu conheci a Paola, eu tinha 20 e poucos anos. Desde aquele primeiro dia, eu sabia que ela seria minha esposa e a mãe dos meus filhos. Dito e feito. Eu e a Paola nos casamos, tivemos 3 filhos e vivemos juntos e muito felizes por quase 30 anos. Mas infelizmente, Deus quis levar a minha esposa para perto dele. E isso aconteceu cedo demais. A Paola ainda era jovem, cheia de vida. Imagina, tinha acabado de completar 50 anos. Era tão ativa, tão cheia de energia. Olha, eu jurava que ela viveria até os 100 anos de idade. Mas tudo aconteceu muito rápido. E depois que nós descobrimos que ela estava muito doente, em menos de 6 meses, ela partiu. Eu aqui falando desse jeito, parece até que nem doeu o tanto que doeu. Mas a verdade é que até hoje, mais de 15 anos depois, eu ainda não consigo falar direito sobre esse assunto. Não consigo falar sem me emocionar, sabe? A Paola não era só minha esposa. Ela era minha vida, minha melhor amiga, minha companheira, minha amante, a melhor mãe do mundo e a pessoa com o maior coração que eu já conheci. Eu não consegui me conformar ao ver uma pessoa tão maravilhosa definhando, indo embora desse mundo. A falta dela me rasgou por dentro, sabe? Isso aconteceu de um jeito que eu não tenho palavra nenhuma vai dar conta de explicar. Eu senti muito, muito mesmo. Senti tanto que passei os últimos anos sofrendo. Nos últimos 15 anos, eu posso dizer que basicamente eu sobrevivi. Mas eu nunca mais fui feliz de verdade. Porque a vida para mim perdeu a cor, perdeu o cheiro, o gosto e principalmente a razão de ser. Claro, eu tinha meus filhos e eles sempre foram os motivos de eu me manter em pé. Mas aos poucos, cada um foi seguindo o seu caminho e aí eu fui ficando sozinho, de lado e muito infeliz. E olha que eu tentei, viu? Tentei me matricular em curso, tentei fazer academia, viajar, aprender coisas novas e até terapia eu fiz. Mas parecia que nada tirava de verdade aquela depressão do meu coração. De repente eu estava bem e aí do nada, uma lembrança, uma saudade e aquilo me derrubava. Até que, quando eu nem imaginava mais sentir qualquer alegria, ela apareceu. A Marcela. Se eu contar como foi, você não acredita. Eu estava numa cafeteria tomando um pingado, sabe? Lendo meu jornal sozinho, quando ela chegou, sentou do meu lado e puxou papo. Eu acho tão engraçado quem ainda lê jornal de papel. Ah, é? Por que engraçado? Sei lá, hoje a gente tem internet, né? Mas é fofo, me lembra meu avô. Eu não sei se eu agradeço pelo fofo ou se eu fico triste pelo avô. Mas pra ser sincero, talvez eu pudesse mesmo ser seu avô. Sim, talvez pela idade, mas você não parece com ele não. Ele parece mesmo senhorzinho e você não parece. Juro, foi exatamente assim. Mas eu achei a maior graça, eu me diverti, de verdade. Acabou que nós ficamos ali conversando, por quase 1 hora. A Marcela tinha 22 anos.
mas fazia tempo que eu não me sentia tão bem ao lado de alguém. No final, mesmo totalmente sem graça, eu pedi o telefone dela e ela, para minha surpresa, me passou. Naquele mesmo dia, eu resolvi mandar uma mensagem para ela. E foi assim que a gente começou a conversar. Bobagem, sabe? A gente falava ali de qualquer assunto. Dávamos muita risada, eu fazia algumas piadas, ela também. Veja você, eu com 65 anos, me sentindo um bobo, um adolescente trocando mensagens com uma mulher de 22. Onde é que eu estava com a cabeça? Nos outros dias, a gente não parou de se falar. E eu confesso que eu me sentia um pouco ridículo, sentia sim, mas era tão gostoso conversar com a Marcela. Muitas vezes eu até me esquecia da nossa diferença de idade. Era só risada, era um papo legal. Na sequência, essas conversas por mensagens se tornaram encontros. E aí eu senti o meu coração bater de novo pela primeira vez em muito tempo. Muito. Quando a gente se beijou pela primeira vez, então, eu me senti flutuando. Você ainda é muito jovem, Luiz. Você tem que parar de pensar essas bobagens. Eu tenho mais de 40 anos a mais que você. E daí? Ué, a gente se dá tão bem e é tão gostoso. A gente, quando tá junto, ou vai falar que não é? É maravilhoso. Eu nem consigo lembrar da última vez que eu fui tão feliz. Então para com essa paranoia toda e curte, só curte. A gente não deve nada pra ninguém. Eu sei que nesse momento você pode até estar pensando que de repente ela estava comigo só por interesse. Mas a verdade é que nem rico eu era. Nunca fui. A gente só gostava mesmo da companhia um do outro. Ela dizia que eu era maduro, que comigo ela conseguia ter conversas mais interessantes. Comigo a gente fazia uns programas mais tranquilos. E ela cuidava de mim. Ela me tratava com carinho e me trazia um frescor, sabe? Uma juventude, uma energia, uma vida diferente para mim. Desde o momento em que eu conheci a Marcela, eu não passei mais nenhum dia sem sorrir. Ela tinha sido a responsável por me trazer a vida de volta, me trazer a alegria depois de tanto tempo. Ela conseguiu o que mais nada tinha conseguido. Nada. Ela me tirou da depressão. Ela me devolveu a vontade de viver. Em coisa de 2 meses, ela já estava praticamente morando comigo. Eu amava o cheirinho do perfume dela. Amava a música que ela colocava todo dia de manhã para animar a nossa vida. Amava a bagunça que ela deixava em todo canto. Amava quando ela cozinhava para mim. Eu estava amando viver outra vez. Olha, nós vivemos uns bons meses numa verdadeira lua de mel. Eu trabalhava de casa e a Marcela trabalhava como assistente administrativo. A gente criou uma rotina boa. Tomava café junto todo dia e ela saía para trabalhar. À noite ela voltava e a gente fazia o jantar. Depois um filminho, uma novela, uma série. Um fim de semana a gente saía para jantar, às vezes a gente até viajava. E era tudo incrível. Eu sentia de verdade que ela estava gostando de mim, que era sério, que era para valer. Mas como tudo na vida, tudo, aquele encanto inicial também começou a mudar. No começo, foi de um jeito quase imperceptível. A Má começou a reclamar de umas coisas bobas. Dizer que a nossa rotina era meio de velho, que a gente quase não saía mais, que estava sempre em casa, que já não fazia nada diferente. Eu tentava entender. Sério. Mas para mim, aquilo era paz. Mas só de pensar em ficar sem ela, em ela desistir de tudo, já me dava enjoo. Eu já começava a passar mal. Então eu dizia que a gente podia inventar outras coisas para fazer. Se ela curtisse a ideia, a gente poderia viajar. Eu falava que ela podia ter amigos e sair se fosse a vontade dela. Mas aí
A gente conversou e parecia que não era só isso. Até que um dia ela chegou em casa muito empolgada, dizendo que ia a uma festa com uns colegas da empresa. Na hora eu achei que tudo bem, eu não tive ciúme, eu não sou disso. Mas eu fiquei chateado e perguntei se eu podia ir junto. Ah, Lu, é coisa de gente nova e você nem ia gostar disso. Como assim? Balada, música alta, pra dançar, sem lugar pra sentar, essas coisas todas. Você se incomoda? Eu só disse que ia porque você mesmo sugeriu que eu saísse com os amigos. Não era bem isso que eu quis falar. Não era dessa forma que eu estava imaginando que as coisas fossem acontecer. Mas eu fingi que estava tudo bem. Na hora eu disfarcei e até ri quando ela falou que era coisa de gente nova. Mas por dentro doeu. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. E aí, eu caí na real. Era só questão de tempo até ela se cansar de mim. E esse pensamento fez o meu estômago embrulhar. No dia da festa, ela saiu toda linda e eu fiquei esperando ela voltar. Eu nunca me senti tão ansioso, nunca. Eu não podia perder a Marcela. Ela tinha me devolvido a alegria da vida, sabe? Se ela fosse embora, como é que ia ser a minha vida? Eu ia voltar para aquela vida triste, sabe? Amargurada, de sofrimento. Eu ia ficar sozinho de novo. Eu não podia deixar isso acontecer. Então, quando ela chegou da festa, eu coloquei um sorriso no rosto e só perguntei se ela tinha gostado. Ela então respondeu que tinha sido ótimo e que eu não ia ter gostado. Ali eu entendi de uma vez por todas que por mais que a gente se amasse, tinha um abismo entre nós. Eu estava vivendo um recomeço ao lado dela e ela estava começando a viver. Olha, depois dessa festa, a Marcela começou a sair com mais frequência e eu ficava muito chateado. Mas por outro lado, quando a gente estava só nós dois, ela continuava sendo a mesma de sempre, a mesma. Carinhosa, cuidadosa, exatamente a mesma. Ela cuidava de mim, sabe? Ela me mimava, ela cozinhava os meus pratos preferidos, me fazia surpresas. Ela continuava me fazendo feliz. Então eu resolvi aceitar que ela precisava desse tempo, esse espaço, essa vida paralela. Eu resolvi aceitar que para a gente continuar dando certo, eu ia ter que entender tudo isso. Ela tinha 23 anos e eu 65. Já era estranho que ela me amasse e quisesse ficar comigo. Eu não podia ser egoísta, né? Eu não podia impedir que ela aproveitasse a juventude dela. A gente se gostava. A gente tinha os nossos momentos, você tá entendendo? A gente tinha nossas intimidades. E era maravilhoso. Com ela, eu era um homem de verdade, um homem feliz. Por que eu ia perder tudo isso? Por capricho? Por ciúme? Não. Hoje eu entendi que às vezes é melhor fechar os olhos para algumas coisas. Pro nosso bem. Eu e a Marcela estamos juntos há mais de 1 ano e a nossa vida segue sendo maravilhosa. Ela é a minha mulher, a minha esposa mesmo. Mas ela é também uma menina que precisa sair, ver o mundo, curtir, tá tudo bem. É bom para nós, é bom para os dois. Eu fecho os olhos. Fecho os olhos para muita coisa. Eu sei que para ela seja até cansativo estar com alguém de outra geração, que tem outra cabeça, que pensa diferente. Nem sempre os nossos assuntos são os mesmos. E eu sei que ela, vez ou outra, procura sair, procura outros homens. Se tem uma coisa que a idade traz de bom, é a maturidade. Eu consigo ser maduro e eu consigo olhar para essas coisas, para esses casos que ela tem e saber que não tem importância. O valor que ela dá para isso é zero. Então eu passo a entender que para continuar vivendo essa alegria, eu preciso aprender a dar as costas para algumas coisas, a fechar os olhos
para certas ausências. Eu fecho os olhos para algumas mensagens que chegam tarde da noite. Eu fecho os olhos para algumas situações que eu nem quero comentar aqui. Você entendeu, né? Eu fecho os olhos porque eu escolhi não sofrer. Eu escolhi não exigir dela o que talvez ela nunca consiga me dar com exclusividade. Eu fecho os olhos porque no fim do dia é nos meus braços que ela dorme tranquila. E é comigo que ela vai dividir a rotina. De verdade, é comigo que ela divide a vida. Muita gente não entende. Alguns me chamam de cego, de burro, de outras coisas também. Olha, de verdade eu não ligo. Nenhum desses julgamentos conhece o que a gente vive aqui dentro de casa. Dentro do nosso quarto. Dentro da nossa cama. Eu nunca fui tão feliz na minha vida. E se para viver essa felicidade eu tiver que fechar os olhos de vez, então eu fecho. E no fim das contas, não é sobre isso que a vida é? Não é sobre buscar a felicidade? Para mim, é exatamente isso. Quem ama, não esquece. Band FM.